Neste momento, Papo de Mãe, vamos falar sobre adoção interracial. Muitos casais brancos adotam crianças negras e passam a sentir na pele as questões ligadas ao racismo. É importante também aprender a respeitar essa criança do jeito que ela é. Saber fazer com que ela se valorize e cresça forte. Para este papo, convidamos José Vicente, reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, o Antuni Nacli, que é pai da Gabriela, e a própria Gabriela, que está aqui, a Gabriela, que tem 13 anos. Antuni, conta pra gente como é que foi que a Gabi chegou na sua casa, na sua família. Como foi esse nascimento da Gabi? Pois é, Mariana. Quando nós casamos, a gente queria ter filhos biológicos e adotados. No meu caso, eu sempre tive vontade de adotar, porque o meu pai morreu, eu tinha 10 anos, e minha mãe tinha na casa dela uma empregada que entrou lá aos 23 anos e ficou 51 anos de vida com ela. E ela era minha segunda mãe, ela é minha segunda mãe até hoje. Então eu achava, puxa vida, que bacana, que legal. Então eu quis ter um filho adotado também. Nós perdemos várias gravidezes, então a vontade de realizar o sonho do filho biológico não rolou. Então a gente partiu para a outra vontade que a gente tinha de ter filho adotado. Então aí nós fomos para adoção. Como é que foi a gestação da Gabi? Foi uma gestação de 1 ano e meio, mais ou menos. Muito emocionante. E foi uma surpresa porque tudo que eu acreditava não aconteceu. Aconteceram coisas mais legais. E ela chegou com quanto tempo? Então, a gente adotou legalmente, né, pelo fórum, mas tivemos a felicidade dela vir pra gente com 28 horas. Olha só, então você não se lembra, né, Gabi, desse momento? Ô, Gabi, conta pra gente como que é a sua família hoje, porque você é filha única, você é muito mimada. Quem mima mais, sua mãe, seu pai? Os dois mimam bastante. E como é que é esse pai? Ele é muito legal, a gente tem uma conexão muito forte, a gente brinca bastante, sai bastante na nossa relação muito boa. Você está em que ano, Gabi? 9º ano. 9º ano. E ela é boa aluna, Antônio? Boa aluna. Doutora, a gente tem um dado importante, né? Que o preconceito, na hora de adotar, ele vem diminuindo, né? Metade dos pretendentes já não identificam mais a raça, a cor da pele na hora da adoção. Na verdade, o nosso país atravessou um momento muito importante de valorização e de aumento da autoestima, principalmente dos negros, não é? Com isso, essa visibilidade ajudou a disseminar o combate a qualquer tipo de manifestação de preconceito e de racismo, de uma forma mais intensa e mais efetiva. E isso repercutiu nesse reconhecimento de que a diversidade é legal, que o respeito ao outro é legal. Que bom, e que, principalmente, a relação entre homens, mulheres, ou adultos e crianças é uma relação que tem que se dar em cima do que ela é. Homem e mulher, criança e adulto, e principalmente no amor. O resto é só um detalhe. Como é que é, Antônio? O que é essa relação de vocês trouxe para a família? Até nessa questão, como a gente falou no começo do programa, né? Você passou a sentir na pele o que é uma questão racista? Já aconteceram episódios assim? Inúmeros. Com certeza, eu acho que na vida a gente tem duas opções. Optar por ser uma pessoa melhor ou optar por ser uma pessoa amarga. Como a gente queria muito adotar, e a gente optou por uma adoção interracial, que no Brasil quer dizer adotar negro, né? Porque tem muito mais negro para adoção, a gente adotou e eu costumo dizer que o pai branco, a mãe branca, quando adota uma criança negra, obrigatoriamente se torna negro. Então eu acho que é mais difícil, hoje olhando, para o pai branco, a mãe branca que adota uma criança negra, aprender a lidar do que para o negro, que quando cresce tem um filho negro, porque ele já está, de certa maneira, acostumado com as barreiras que ele tem que enfrentar. Não é fácil, mas eu costumo dizer que a gente deve enfrentar isso com amor e com firmeza. Com amor, porque eu acredito, e eu, a mãe da Gabi também, que as pessoas não são racistas por maldade, mas por ignorância, por desconhecimento. E com firmeza, porque você precisa, e eu já fiz isso, falar às vezes para uma mulher,
para uma mãe que o filho dela está cometendo crime de racismo. Doutor, explica então para a gente na lei. Essas crianças podem ser julgadas? Podem, na verdade, todos, né, adultos e crianças, respondem legalmente por a sua atitude criminosa. No caso, o racismo é um crime imprescritível e um crime também hediondo. Se for praticado por um adulto, ele fica subordinado à lei penal, né, ao Código Penal. Se for praticado por uma criança ou por um adolescente, fica subordinado ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, tanto a lei penal quanto o Estatuto da Criança e Adolescente determina quais são as sanções, tanto para a criança ou para o adolescente que pratique aquele ato infracional, quanto para os seus responsáveis, seus pais, que em grande medida pode responder por esse tipo de coisa. E tendo em conta que o crime é imprescritível, então, teoricamente, em algum momento da vida desse jovem, desse adolescente lá na frente, ele ainda poderia ser responsabilizado. Olha, quantas informações importantes. Eu vou interromper um pouquinho. A nossa conversa continua no próximo bloco. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe. Gabi, você já passou por alguma situação que você não achou legal, uma situação de racismo? Já passei. Me chamaram de cabelo de palha, de bombril, já me chamaram de macaca. Nossa, que absurdo. Assim na sua cara, Gabi? Sim. Outros colegas na escola? Sim, meus pais me ajudaram bastante. Eu fiquei muito triste, muito. E eu sempre tive o apoio dos meus pais em relação a isso, eles me ajudaram bastante. Mas alguém chegou a conversar com essa criança que fez isso para pontuar que aquilo era um crime, que aquilo é errado? Meus pais, eles já foram na diretora conversar, já fui chamada na diretoria, eles pediram desculpas, mas repetiram de novo também alguns alunos, mas sempre gente me apoiando, sempre com apoio e... A gente vê que essa educação que a Gabi teve faz com que ela tenha uma segurança, uma força, né, Antônio? Eu acho que o preparo é um preparo que não acaba, né? E a gente tem que tomar muito cuidado como pai e mãe para não tornar o nosso filho negro um filho defendido demais. Você entendeu? Mas também não pode normalizar isso, né? Tipo, entrou por um ouvido, saiu pelo outro e não faz nada. Tem que ir atrás de quem fez isso para parar de fazer isso. Tem que ir atrás, mesmo que você já esteja acostumado ou preparado, que você não fique mal. Você não pode se calar, porque você não pode fazer isso só por você ou só pelo teu filho, mas pela população negra no mundo inteiro. E é uma falta de respeito, né, doutor? É uma das mais terríveis agressões que você pode fazer, mais terrível e mais violenta agressão que você possa fazer contra uma pessoa, né? Fundamentalmente porque ela tem muita pouca possibilidade de se defender, não é? E ela está num processo, como é um processo histórico, um processo cultural brasileiro, em que todas as possibilidades estão contra ela, porque ela tem um sistema, não é, que reproduz, que retroalimenta e que até justifica. Ou seja, então um senso de impunidade, de que nada vai acontecer, porque isso é natural, faz com que as pessoas traduzam isso numa atitude, numa prática natural e corriqueira. E o seu cabelo é lindo, Gabi. É maravilhoso. Ela é linda, né? Ela é linda, Ela é tudo lindo. Ela contou pra gente que a Thaís Araújo já encontrou com ela e falou assim, nossa, você é muito parecida comigo, né? Me diga uma coisa, e daí, como é que é quando você chega nos pais dessa criança que praticou o crime de racismo com a sua filha? Mariana, em primeiro lugar, é muito difícil, porque você sempre pensa que você podia estar no lugar desse pai. Porque todos nós somos racistas, infelizmente. Podia ser a minha filha que estivesse praticando um crime de racismo com um oriental ou com uma outra etnia. Eu procuro falar com amor e com firmeza. Não há meio termo em relação ao crime de racismo para você explicar que isso é crime. Um amigo da Gabriela, da escola anterior, a chamou de macaca. Ela tinha 7 anos. E aí,
E a gente falou com a diretora, que mentiu, que nunca tinha acontecido aquilo na escola. Meses depois, a gente descobriu que as outras crianças negras estavam sofrendo a mesma coisa na escola, mas ela não sabia como agir e mentiu para nós. E aí, eu expliquei, na escola, na sala de aula, explicaram que era crime, bababá. E no intervalo, esse mesmo garoto chegou, xingou ela de novo, e ela falou assim, ô fulano, mas você não viu o que a professora falou? Aí ele fez assim, e daí eu não vou ser preso. Numa outra ocasião, numa festinha de aniversário, essa mãe veio conversar comigo e falar, meu filho está sendo perseguido. Eu falei, pois é, mas você vê, ele fez crime de racismo com a minha filha. A mãe quis vitimizar o filho que praticou o racismo, como se ele que fosse a vítima. Porque só olha para o próprio umbigo quem age assim, né? Aí eu falei assim, e ela ficou brava. Eu falei, você está chamando meu filho de criminoso? Apontou o dedo para mim, gritou. Ixi. Eu falei, eu não estou chamando, eu estou contando para você que ele é criminoso, porque a lei determina isso. Aí ela pegou e repetiu a mesma frase do filho. Mas e daí? Ele não pode ser preso. E sabe essa... O teu filho está repetindo o seu modelo e eu posso te denunciar e você pode perder a guarda dele, sabia? Ele aprendeu sabia? com ela, né? Olha só. Falei, é difícil. É difícil. Não é fácil. Mas tem que falar, né? Porque fica parecendo que você é o perfeito e que a outra pessoa é a errada. Mas olha, Gabi, que bom que nem todos são assim. Você falou que tem outros amigos que ficam indignados, que vão lá, que te defendem. Que bom, né? Que a gente vê que tem pessoas que lutam ali pelo respeito a todo mundo, né? Você tem bastante amigos assim que estão lá do seu lado, lá te ajudando? Que me ajudam. Quando alguém zoa meu cabelo, que não foi uma coisa que sumiu, ainda zoa meu cabelo, mas eu não ligo tanto como eu ligava antes. Me ajudam bastante, me falam coisas que, sabe, eu falo, eu tenho que me aceitar assim, porque é assim que eu sou. A gente pode contar um caso positivo disso? Lógico. Quando a Gabi foi para a nova escola, no primeiro semestre, estava tendo aquele exercício de baú de histórias, de trocar os seus álbuns, e um garoto comentou longe da Gabriela, olhando o álbum dela, ela estava fantasiada de Emília, uma foto dela de aniversário. E ele falou assim, nossa, parece um Saci. Aí, uma amiga dela, a Gabi não estava ouvindo, uma amiga dela viu, bateu direto no professor e falou assim, estão fazendo racismo com a Gabriela. Ótimo. Ela nem tinha visto. Então, no sexto ano. No sexto ano, ela nem tinha visto. Que bom, né? E aí foi perfeito, porque a escola foi rápida, chamou o garoto, ele não foi sincero. Ela falou assim, não, você está mentindo, porque o ano passado você estudou sobre o mito do Saci. Emília não parece nada com Saci. Então você vai ter advertência. Peça desculpas sinceras. Aí pediu, não, sinceras. Isso é educação. A gente está precisando de mais educação, né? Gente, infelizmente terminou o tempo do programa. Quero agradecer a vocês por terem vindo. A gente que agradece. Antônio, a Gabi. Obrigada, Gabi, por ter vindo, por ter dividido com a gente. É isso. Vamos lutar todos juntos, né, Gabi? Isso aí. Obrigada, doutor José Vicente. Eu que agradeço. Quer deixar algum site para quem quiser até pesquisar mais sobre todas essas questões? Eu vou deixar o site do afrobrasileiros.net.br, www.afrobrasileiros.net.br. É um site que tem bastante informações sobre esses e outros assuntos relacionados. E obrigada a você que nos acompanha. Até a próxima aqui no Momento Papo de Mãe. Até lá. Tchau.